avisa quando for, né? Já? Bom dia a todos os nossos internautas nessa quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2020, na nossa primeira live deste ano. Desejo a todos que nos acompanham um ano novo repleto de realizações, e a nossa preocupação nessa primeira live é exatamente esclarecer você e bater um longo bate-papo com os nossos internautas, os nossos operadores do direito a respeito do juiz de garantias, né? Essa novidade instituída agora no finalzinho de 2019 para entrar em vigor a partir do dia 23 de janeiro deste mês. Para melhorar, para estabelecer uma metodologia e aproveitar ao máximo o nosso tempo de participação e conversa, diálogo com você que nos acompanha, nós vamos estabelecer um tempo de 50 minutos de uma live, uma atividade que vai ser transmitida ao vivo para todos os interessados. No início eu farei algumas breves considerações a respeito desta nova figura do juiz de garantias, e depois então eu passarei a responder às internautas, aquelas pessoas que vão encaminhar para a nossa assessoria todas essas os seus questionamentos, as suas dúvidas, enfim, esclarecer o mais possível, o melhor possível a respeito de uma garantia constitucional, uma garantia reportada nos tratados de direitos humanos, que será implementada finalmente aqui no Brasil a partir do dia 23 agora de janeiro. A figura do juiz de garantias, ela não é uma figura nova. No mundo, os países como Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, dentre outros, já adotam esta figura de um juiz que atua na fase pré-processual, naquela fase de investigação. Esses países, né, do continente europeu, muitos dos quais nós temos a origem do nosso ordenamento jurídico, por exemplo, Itália, né, Portugal, a própria Alemanha, eles já têm essa tradição. Na América Latina, nós temos, por exemplo, em alguns países, o Chile, por exemplo, que já adota essa figura do juiz de garantias, logicamente com outra. Mas é bom mencionar que da pesquisa que fizemos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, onde essa matéria já chegou em vários precedentes daquela corte, no caso, por exemplo, Castillo Peruzzi versus Peru, no caso Duran e Ugarte versus Peru, no caso Cantoral Benavides versus Peru, no caso Tibe versus Equador, dentre muitos outros, a Corte Interamericana concluiu ser imprescindível a separação de funções entre o juiz da fase de investigação e o juiz do processo, sob pena de violar a imparcialidade do julgador, que é um princípio previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então nós temos precedentes, muitos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e países da América Latina já estabeleceram essa figura que agora chega no Brasil. Mas uma figura que não é nova, totalmente nova. Nós temos no Brasil, há mais de 30 anos, por exemplo, uma central de inquérito funcionando no estado de São Paulo. Nós temos estados como Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas, Pará, o estado do Pará, que é ao lado aqui do Amapá, Piauí, dentre outros, que já possuem juízes dedicados ao acompanhamento das investigações policiais, aquela fase pré-processual que falei ainda há pouco. Então, não é uma novidade que está se implantando agora no Brasil. Nós já temos, na verdade, várias experiências nesse sentido, experiências que representam, no fundo, a concretização dos direitos humanos. Afinal de contas, o Brasil ele é subscritor de diversos tratados internacionais, de diversas regras internacionais, de acordos internacionais, e que nós temos que fazer cumprir essa legislação internacional, que veio agregar num modelo acusatório que foi consagrado na nossa Constituição de 1988. Vejam, a nossa Constituição de 1988, desde lá, assegura o processo de que a iniciativa da ação penal é do Ministério Público. Cabe ao advogado fazer a defesa. O juiz não pode fazer as funções das partes. Isso é um modelo acusatório, um sistema acusatório que agora se implanta no Brasil,
um atraso aí desde de 1988. Até então, nós tínhamos um sistema inquisitório misto no Brasil, que possibilitava o juiz, em algumas vezes, e na maioria, em muitos casos, ter uma iniciativa probatória que não lhe competia, que lhe competia sim às partes. Afinal de contas, o que se prevê, o que se espera é um juiz realmente imparcial, é um juiz realmente neutro, é um juiz realmente sem nenhum contato prévio, um pré-julgamento daquilo que ele irá julgar depois, e isso está nesse ordenamento todo que é construído desde 1945 e, mais precisamente, no nosso caso, com a Constituição de 1988. O nosso Código de Ética da Magistratura, ele impõe no capítulo 3 a necessidade de um dever ético da imparcialidade do magistrado. E essa imparcialidade está no artigo 8º e diz que o magistrado é aquele imparcial, é aquele que busca na prova dos autos, a verdade dos fatos. Ele tem que fazer isso com objetividade e fundamentadamente. Ele tem que manter, segundo o nosso Código de Ética, manter uma distância equivalente das partes. Ele tem que ficar numa redoma, mas parte é parte, magistrado é magistrado. Ele tem que dar um tratamento igualitário aos operadores do direito, advogados, promotores. Ele tem que evitar todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Então, o juiz de garantias vem para assegurar essa questão da imparcialidade e a separação das funções dos sujeitos processuais. Quem é juiz, deve ser imparcial, deve ser neutro, deve decidir de acordo com o que as partes, Ministério Público e Defesa, trazem à sua apreciação. Neste contexto, é necessário fazer ao nosso internauta uma informação informação histórica para nós contextualizarmos exatamente essa lei que chegou agora no final de 2009. Isso não é novidade. Em 2009, nós tivemos, no dia 13 de abril de 2009, a assinatura do segundo Pacto Republicano. O Pacto Republicano por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. É necessário fazer esse breve histórico para nós entendermos que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que este juiz de garantias vem para proteger bandidos ou vem para acobertar a criminalidade, é necessário que o internauta entenda que na verdade, com o primeiro Pacto Republicano de 2004, que deu muito certo, que foi um pacto por um judiciário mais rápido e republicano, em 2004 fizemos o primeiro. Foi tão boa a experiência que os poderes executivo, legislativo e judiciário nacionais firmaram o segundo pacto em conjunto. Na época, o presidente da República era Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado era o senador José Sarney, o presidente da Câmara era o deputado Michel Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles firmaram esse segundo pacto republicano e, no dia 13 de abril de 2000, e dentre matérias prioritárias que foi eleito por uma série de fatores históricos que estávamos passando naquele momento no nosso país, elegeram no item 1 do anexo a esse pacto, que pode ser consultado na internet, a proteção dos direitos humanos e fundamentais. E no item 1.6, estabeleceu-se a necessidade da sistematização da legislação processual penal, conferindo especial atenção à investigação criminal, aos recursos, às prisões, à fiança, à liberdade provisória e demais medidas cautelares. Então, esse pacto foi assinado em abril de 2009, formou-se um comitê interinstitucional de gestão e coube ao coordenador do trabalho da reforma do processo penal a figura de um grande jurista chamado Eugênio Pacelli, um brasileiro muito bom e doutrinariamente, juridicamente respeitado nessa parte do processo penal.
ele apresentou um projeto daquilo que seria o novo Código de Processo Penal, que começou então a tramitar suas origens ali em 2009, concluindo agora em 2019 com essa lei, né, que alterou algumas partes do nosso Código de Processo Penal, dentre elas estabeleceu a criação do juízo de garantias. Essa lei do juízo de garantias, na parte no que nos interessa, alterou o Código de Processo Penal, foi a Lei 13.964 de 2019, e estabeleceu nos artigos 3A, B, C, D, E e F a figura do juiz de garantias. Né? Estabeleceu no artigo 3º-A que o processo penal tem uma estrutura acusatória. E agora, consagrando exatamente aquilo que em 88 o legislador constituinte estabeleceu como divisão de parte. Compete à acusação acusar, à defesa defender e ao juiz julgar. Foi vedada por essa lei a iniciativa do juiz e a substituição do juiz pela acusação na fase de investigação. O juiz não pode, a partir de agora, a partir do dia 23, o juiz não poderá ter a iniciativa probatória. E o juiz não poderá substituir o papel do acusador, o papel do Ministério Público. O juiz não poderá substituir a figura do delegado de polícia, que faz a apuração criminal. O juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação. É ele que vai acompanhar a fase do inquérito policial. Para que o nosso internauta que não tem ainda o métier a respeito do processo penal, vamos traçar assim um parâmetro. Nós temos uma fase de investigação, e ali é um inquérito policial que começa na delegacia de polícia, via de regra, e onde se arregimenta elementos de autoria e provas, indícios de materialidade para, eventualmente, na frente, oferecer uma ação penal, e uma fase processual que começa exatamente com o recebimento da denúncia baseada naquilo que foi colhido de elementos lá atrás na fase de investigação. Então, esse juiz de garantias, ele vai controlar a legalidade da investigação. Afinal de contas, existem provas ilícitas que o ordenamento jurídico brasileiro ele não autoriza e não pode ser subsídio para uma ação penal. Por exemplo, se uma autoridade policial pretende efetuar uma interceptação telefônica, há uma normativa, nós temos uma lei que trata disso. Nós temos resoluções do Conselho Nacional de Justiça que regulamentam como deve ser feito o pedido e em que bases a investigação ela é conduzida. Isso só para dar um exemplo. O juiz de garantias é responsável também, e aqui é importante, pela salvaguarda dos direitos individuais do artigo 5º. Esses direitos individuais, eles são decorrentes, são direitos fundamentais, que nós elegemos como direitos prioritários no nosso ordenamento. São direitos humanos que não surgiram do nada, eles vieram ao longo da história da humanidade sendo construído e garantindo direitos, porque lá atrás pessoas humanas foram vítimas, ou foram vítimas de abuso, ou vítimas de um, digamos assim, de um maltrato por parte das autoridades públicas. Então, esses direitos fundamentais do artigo 5º, eles são para todos. Eles existem para proteger todos, independentemente da pessoa ser um sujeito propenso ao crime, ou seja aquele sujeito que está respondendo pela primeira vez a um crime em sua vida. Cabe ao juiz de garantias a salvaguarda, ou seja, a defesa, a proteção desses direitos humanos, desses direitos fundamentais do artigo 5º. Afinal de contas, juiz, ele, quando assume a função de magistrado, ele promete e jura cumprir a Constituição e as leis do país. Ele jura cumprir a Constituição, ele jura cumprir as leis. Juiz não é justiceiro, juiz não é policial, juiz não pode ser Ministério Público, juiz não pode ser advogado, juiz tem que ser juiz. Tem que ouvir todo mundo, tratar todo mundo com dignidade humana, e nessa situação de ouvir no contraditório acusação e defesa, tirar as suas conclusões fundamentadas dentro da prova dos autos. É necessário também que esse juiz de garantias ele existe para impedir o juiz que funcionou antes, funcione depois. Daqui a pouco eu falo sobre isso, sobre a questão
da contaminação do magistrado que vai julgar pelas provas que foi colhida lá atrás. Vou chegar nisso. A questão do juiz de garantias veio para evitar essa contaminação. Afinal de contas, estudos da psicologia provaram desde 1957 que a teoria da dissonância cognitiva e do chamado efeito primazia, que foram tão bem abordados por Lopes e Ritter, mostraram que, em face de uma obra de 1957 de Leon Festinger era um psicólogo da psicologia social, os estudos desde 1957 provaram que, pela teoria da dissonância cognitiva, por exemplo, uma pessoa, por mais que ela veja o vício, ela não abandona. Vou dar um exemplo. Um fumante. O fumante sabe que a nicotina faz mal, mas mesmo sabendo, ele não abandona o vício. Então, essa teoria da dissonância cognitiva, né, que está lá na psicologia social, aplicada à função, né, do magistrado, do homem, magistrado, ser humano, aquele que vai julgar o fato, levou a concluir também isso, muitas das vezes, por conta de um efeito primazia, ou seja, aquela informação inicial que o magistrado tem ao tomar contato primeiro com a prova. Mesmo sabendo, mesmo vendo posteriormente que a prova ela pode estar maculada por alguma ilegalidade, ele não abandona o vício. Da dissonância cognitiva e do chamado efeito primazia, que está lá na psicologia social, e que, por uma interdisciplinariedade, o direito não pode desprezar esses estudos científicos, nós temos tudo para dizer que é possível que o ser humano que vai julgar, ele, ao ter o contato inicial com a prova do inquérito, ele não mude aquilo que ele decidiu lá atrás, mesmo vendo, mesmo sabendo que ele pode estar errado. Isso é possível ocorrer. Então, a psicologia social, através desses estudos, mostraram isso. E isso fez com que a Corte Interamericana, como eu falei ainda há pouco, dissesse da necessidade de manter exatamente a distância do juiz, a imparcialidade, para evitar essa contaminação. Então, vejam, a norma ela estabelece as competências. A competência para o juiz de garantias estão na lei, no artigo 3º-B. Vale ressaltar que o juiz de garantias não atua nos casos de infrações de menor potencial ofensivo. Ele não vai atuar nesse caso, até porque o microsistema dos juizados especiais criminais ele é completamente distinto deste sistema acusatório que está se implantando, com um juízo de investigação e um juízo de julgamento. Mas o certo é que, pelo artigo 3º-B, compete ao juiz de garantias receber a comunicação imediata da prisão e exercer o controle dessa legalidade da prisão, zelar pela observância do direito dos presos, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação, decidir sobre requerimento de prisão ou medida cautelar, decidir sobre prorrogar uma prisão provisória ou a medida cautelar, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, prorrogar o prazo de duração do inquérito, trancar o inquérito policial quando não houver fundamento ou justa causa para ter um inquérito aberto, requisitar documentos, laudos, informações, decidir sobre o requerimento das partes, julgar habeas corpus impetrados antes do oferecimento da denúncia, determinar a instauração do incidente de insanidade mental, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, assegurar prontamente o acesso a todos os operadores do direito, os elementos informativos e as provas produzidas no âmbito da investigação, deferir pedido de admissão de assistente técnico, decidir sobre a homologação de acordos de não persecução penal e os de colaboração premiada também, e outras matérias inerentes à atribuição
do juízo de garantias. Penso que no parágrafo 2º desse artigo 3º-B tem uma novidade muito importante que vai competir a esse juízo de garantias. Caberá a ele, por exemplo, prorrogar, quando for necessário, o inquérito policial com o réu preso. Nós, pelo Código de Processo Penal, que ainda está em vigor, dia 23 isso muda, mas pelo artigo 10 do atual Código de Processo Penal, estando o réu preso, o inquérito policial tem que ser concluído em 10 dias. A partir de agora, terá que ser concluído realmente, estando o réu preso, em 10 dias. É possível que o juiz de garantias prorrogue, se houver necessidade, e desde que ele o faça fundamentadamente, por mais 15 dias. Se não for concluída a investigação após essa prorrogação, a prisão será imediatamente relaxada. E só vai caber esse pedido de prorrogação, por representação da autoridade policial, desde que ouvido o Ministério Público previamente. Isso é um controle que não havia. Não havia inquérito alguma, era possível verificar inquéritos com réus presos que duravam mais tempo do que a própria lei ela previa. É necessário também reconhecer da importância de que o juiz de garantias assegura o cumprimento das regras, e vejam, são muitas regras, para o tratamento dos presos. Isso está no artigo 3º-F. Nós temos, por exemplo, regras internacionais, a regra de Bangkok, que são regras de tratamento para a mulher presa. Nós temos as regras de Mandela, que são regras internacionais que tratam do tratamento que é devido aos presos masculinos. Nós temos as regras de Tóquio, que são regras internacionais que tratam de medidas não privativas de liberdade. Então vejam, regras internacionais para enfrentar tortura e maus tratos. Essas regras todas, o Brasil, ele é subscritor. O Brasil, ele tem por dever, os juízes têm por obrigação fazer com que essas regras sejam cumpridas no território nacional, sejam respeitadas. Afinal de contas, eles juraram isso ao assumir a função da magistratura, como fizeram quando ingressaram na carreira da magistratura. Mas tem uma coisa que é super importante dizer, que o próprio artigo 3º-F da lei, que vai alterar o Código de Processo Penal, ele requer que o juiz de garantias, ele especialmente impeça a exploração midiática da imagem do preso. E isso é uma coisa que vem a bom termo. Afinal de contas, o preso, ele é uma pessoa humana. Ele não pode ser visto como um objeto de investigação. Pelas regras de direitos humanos, o preso é uma pessoa humana que tem que ter um tratamento como pessoa humana. Tem que ser tratado com dignidade. Ele não é objeto de investigação. Ele é sujeito de direitos. E esses direitos estão previstos na Constituição, nos tratados, nas regras internacionais, na jurisprudência das cortes, do Supremo, da Corte Interamericana. Então, cabe a nós, juízes, mantermos isso tudo, esse ordenamento jurídico que foi construído, diga-se, não foi da noite para o dia, foi um ordenamento construído ao longo de fases, ao longo de muito tempo, ao longo da história da civilização humana. A competência do juiz de garantias cessa com o recebimento da denúncia, diz a lei. As questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução. Então, a partir de agora, nós teremos um juiz de garantias, que é aquele juiz que acompanha o inquérito, e o juiz de instrução, que é aquele juiz que vai julgar, que vai coletar, que vai ouvir as testemunhas, interrogar o réu, analisar os laudos periciais, a prova pericial, a prova documental para proferir a sua sentença. Então, as questões que foram pendentes até o recebimento da denúncia, se tiver alguma coisa a decidir, passa para o juiz da instrução. Esse juiz de instrução e julgamento não estará vinculado às decisões do juiz de garantias. Ele pode, inclusive, a lei diz que ele deve reexaminar a necessidade das medidas cautelares em 10 dias após receber o processo. Então, não há motivo para que algumas pessoas que eu tenho percebido, e por isso que resolvi fazer essa live para estar com você, para tranquilizar todo mundo, que não há motivos para dizer que o juiz que
que vai julgar o processo vai estar vinculado àquilo que o primeiro decidiu. Não. Ele pode reexaminar, pode até revogar aquilo que o juiz de garantias decidiu, desde que ele o faça fundamentadamente. Afinal de contas, a Constituição impõe ao juiz, em todas as decisões, que dê os seus fundamentos, que fundamente. E fundamentar não é dizer aquilo que eu acho. Fundamentar é abrir o processo e dizer que está havendo na prova dos autos a necessidade ou não daquela medida por essas razões e explicar os seus motivos, tá bom? Os autos, uma situação que será feita a partir de agora, os autos dessa fase do inquérito, eles, para evitar a contaminação, eles ficam arquivados na Secretaria do Juízo de Garantias, à disposição das partes, tá bom? E o que vai instruir a denúncia são as provas, aquelas provas irrepetíveis, aquelas medidas realmente que vão formar, dar base à acusação. E, eventualmente, alguma prova produzida em favor da própria defesa. Há requerimento, inclusive, da defesa, que poderá acionar o juízo de garantias para ter as suas provas garantidas também naquela fase preliminar. Eu penso, é uma opinião particular minha, que isso aprimora o sistema. Exatamente em que a polícia não vai ser aquele instrumento de verificar provas apenas para acusação. Não, a polícia imparcial, aquela polícia constitucional que nós esperamos, e aqui no Amapá eu quero dizer que nós temos esse modelo, nós não temos reclamação, pelo menos não chega ao nosso conhecimento, de abusos das nossas autoridades policiais, mas é aquela polícia inteligente que também investiga quando o fato ele pode beneficiar, digamos assim, ou pode favorecer alguma tese que a defesa vai defender no processo. Afinal de contas, o Estado ele tem que ser isento, ele tem que apurar o fato. Havendo crime, pune-se, mas tem que dar oportunidade para a acusação e para a defesa de ambas as partes produzirem as suas provas para serem levadas a conhecimento daquele que vai julgar. E, por fim, dizer que o processo não é apensado, fora essas provas que eu já falei, são as provas necessárias para instruir a acusação e a defesa. Então, em suma, são essas as novidades instituídas pelo juízo de garantia, pela nova lei, pela lei 13.964 de 2019, que nós vamos estar prontos para implementá-las. Nós estamos trabalhando já para isso, a partir do dia 23 de janeiro deste mês, que é quando ela entrará em vigor. Então, a partir desse momento, eu fico à disposição dos nossos internautas para responder as perguntas. Tem ali a primeira, do Zé Pedreira, não é isso? Como o juiz de garantias vai ser implementado na Justiça do Amapá? Irá haver aumento de custo? Não irá ocorrer nenhum aumento de custo. Aliás, eu quero dizer a todos os internautas que é possível, desde que haja interesse político em fazer a lei funcionar, de fazer funcionar sem nenhum gasto. Aqui na Amapá nós não teremos nenhum gasto adicional. No dia 13 agora, na segunda-feira próxima, juízes e desembargadores aqui do Tribunal de Justiça estarão reunidos nessa sala, na sala de reuniões do Gabinete da Presidência, para decidir a melhor forma de nós aplicarmos isso aqui. Já há muitas propostas. Por exemplo, aqui em Macapá nós já temos um núcleo de garantias. Em Santana, haverá necessidade de ter um juiz designado para fazer esse papel de juiz de garantias. Não precisa contratar, não precisa fazer concurso. Os juízes que tem lá, nós vamos selecionar um, por exemplo, para ser aquele juiz de garantias por um período. Nós vamos elaborar uma resolução em conjunto com todos os magistrados. Unidades judiciárias que tem apenas um juiz, por exemplo, Calçoene, que tem apenas um juiz, pode perfeitamente ser o juiz de garantias de Calçoene, o juiz do Amapá. Nós temos aqui no Tribunal de Justiça uma tecnologia que nos permite fazer audiência por videoconferência. Nós temos uma tecnologia que nos permite o processo eletrônico, o processo judicial, o tucujúris, trabalhar online de qualquer parte do mundo. Eu já vi colegas juízes fazerem audiências em Porto Grande, estando, o doutor Esclepíades fez, estando lá em Santa Catarina, onde estava participando de um evento do CNJ. Eu vi ele entrar no celular e realizar uma audiência por teleconferência. Todo o equipamento, nós temos toda essa tecnologia de informação que nos permite suprir desta maneira.
Então, quero dizer ao Zé Pedreira que nós não vamos ter custo, que nós estamos, no dia 13, nós vamos já estar sedimentados como nós vamos atuar no Amapá, para informar, inclusive, ao ministro Humberto Martins do CNJ, que perguntou a todos os tribunais como é que nós vamos, na prática, fazer isso. Temos a situação dos polos, já temos núcleos de garantias já funcionando. Nós temos também uma outra pergunta do Everson Castro. Presidente, qual o período de prazo e quais custos teríamos para a implantação do juiz das garantias? Everson, dia 23 estará funcionando. Nós já estaremos funcionando não apenas no primeiro grau, mas também no segundo grau de jurisdição, o juiz de garantias naqueles inquéritos que estão em tramitação. Porque vocês sabem, Everson, nós temos processos de ações originárias. Tem algumas pessoas que têm prerrogativa de foro e são investigadas aqui pelo Tribunal de Justiça, com o acompanhamento de um pelo Ministério Público, mas com o acompanhamento de um desembargador. Esses inquéritos que tramitam aqui, já a partir do dia 23, Everton, já vão contar com um juiz de garantias à frente. Sim. O Everson ainda fez mais uma complementação. Como se aplica a lei no direito eleitoral? Boa pergunta, depois eu respondo as outras. Na justiça eleitoral, que é uma justiça que também tem a parte criminal, haverá o juiz de garantias. Eu não posso responder como o doutor Romer vai garantir que com a equipe dele, assim como eu já estou com a minha, desde que a lei foi aprovada, ele já está também elaborando, porque lá é zona eleitoral e aqui nós somos comarca. Mas, Everson, ela vai ser usada ou só para questões penais? É para questões penais, porque esse ano temos eleições e teremos as chamadas investigações eleitorais e julgamento após o processo eleitoral com ocorrência de crimes eleitorais. Você já respondeu, Everson. Nos crimes eleitorais haverá juiz de garantias, mas nas ações eleitorais, nas AIME, nas AIGES, naquelas ações eleitorais, esse juízo não entra, tá? É para crime. Juiz de garantias é um processo penal, ou seja, é um juiz afeto à investigação criminal, tá bom? Temos mais uma pergunta de Miquéias Pinheiro. Bom dia, presidente. A custódia será afetada? A custódia será afetada? Miquéias, esclarece melhor, mas eu posso entender assim. A custódia será afetada? Aquele preso que está respondendo inquérito? Se for isso que você perguntou, sim, Miquéias. Todo preso, todo aquele processo que está em fase de investigação, a partir de agora terá que ter o acompanhamento do juiz de garantias. Doutor Maurício Pereira, bom dia, doutor. Maurício Pereira é um grande parceiro de longa data, grande tribuno, minha homenagem. A principal vantagem do juiz de garantias, em meu entender, é evitar que o juiz que determinou as medidas cautelares assecuratórias, a exemplo da prisão preventiva, busca, apreensão, sequestro de bens e valores, seja o mesmo a instruir e julgar a ação penal. Da forma como hoje ocorre, poderá comprometer a imparcialidade do juiz. Perfeitamente, doutor Maurício, é isso que nós já falamos ainda há pouco. Não apenas a imparcialidade, mas a lei visa evitar a contaminação com aquela teoria, né, da psicologia social, que desde 1957 foi agregada ao direito, e sobre ela, Auri Lopes e Rui Ritter falam em suas obras, né, da teoria da dissonância cognitiva e do chamado efeito primazia, que mostram, pela psicologia, estudos psicológicos mostram que o ser humano é propenso, ao ter um primeiro contato com a prova, a não mudar mais a opinião, mesmo em algumas situações que ele veja que aquela ideia lá atrás que ele teve não era a mais correta. Juliana Correia, muito bacana esse contato direto com o TJP, com a comunidade. Poderia ser feito uma vez ao mês, explicando situações jurídicas que muitas vezes não são compreensíveis para o cidadão comum. Obrigado, Juliana. Obrigado, um forte abraço. Vamos anotar a tua sugestão para fazer como rotina. Todo mês, se Deus quiser, estaremos juntos aqui com vocês. Raimundo Pinheiro, quando restar questões pendentes, o juiz da instrução poderá requisitar os autos do juiz de garantias? Muito boa pergunta, Raimundo. Ele pode ter acesso àquilo que foi produzido, e vai ter. O inquérito, para não contaminar o juiz da instrução e julgamento, fica arquivado na secretaria dos juízes de garantias. Entretanto, se houver necessidade de ele consultar algo, o inquérito estará à disposição. A lei diz que estará à disposição de todos, inclusive das partes, o que é muito importante, porque, infelizmente, a prática nos mostra que até hoje, em algumas situações, advogados, principalmente os advogados,
precisam se socorrer ao Poder Judiciário para ter acesso ao inquérito policial. É lógico que o advogado não tem direito a ter acesso às investigações que estão em andamento. Suponhamos, se está ocorrendo uma interceptação telefônica, é claro que o advogado não pode ter acesso àquela investigação que é do delegado do Ministério Público. Mas uma vez concluída essa diligência, o advogado deve ter acesso para exercer o contraditório e a ampla defesa. Espera-se que o contraditório seja feito agora, desde a fase preliminar. Afinal de contas, algumas provas não se repetem. Algumas provas só são feitas nessa fase preliminar de investigação. E, infelizmente, a prática mostra que, em muitos casos, os advogados têm que entrar com mandado de segurança para ter acesso aos autos de inquérito policial. Então, isso é inconcebível, afinal de contas, cabe ao Estado. E quando eu falo Estado, estou falando do Estado juiz, o Estado promotor, o Estado polícia, assegurar que o processo seja realmente um processo transparente, um processo democrático, um processo constitucional. Isso ainda acontece. Deu um bug aqui, né? Enquanto isso, eu vou beber um pouquinho de água, né? Está ao vivo, presidente, está ao vivo. Já tá, eu sei que está ao vivo, só me permita só beber um pouco de água, só para a próxima pergunta, vocês vão dizendo aqui, tá? Eu quero registrar a presença não, o apoio de toda a minha equipe, né? Se o câmera puder dar um giro, tem a Bernadette, a Márcia. Pessoal, essa é uma novidade do Menezes, todos nós, essa é uma novidade, nós nunca fizemos uma live desta forma, como nós estamos fazendo para você, e prometemos então, já assumimos até um compromisso com os internautas, de repetir uma vez por mês, de trazer um assunto jurídico para nós debatermos, ouvir a sua opinião, que muito nos importa, trocar ideias e principalmente esclarecer a sociedade que muitas das vezes não entende ou talvez não tenha a informação precisa para formar a sua opinião, a respeito da necessidade de o juiz, do Poder Judiciário, trabalhar garantindo a Constituição, garantindo o cumprimento das leis. Esse é o nosso papel. Uma pergunta do Luque Araújo. A medida cria uma possibilidade de ter um judiciário mais independente, em que nem tudo fique vinculado a um único juiz? A medida cria a possibilidade de se ter um judiciário mais independente. Luque, eu não usaria essa expressão independência. Aqui o que está em jogo, quando se fala em juiz de garantias, não é a independência da magistratura, é a imparcialidade, tá certo? E a imparcialidade, como eu falei no início do trabalho, Luque, nós temos uma regra ética, no Código de Ética da Magistratura, que a imparcialidade, pelo artigo 8º do Código de Ética da Magistratura Nacional, o juiz imparcial é o que busca na prova a verdade dos fatos, com objetividade, mantendo uma distância das partes. O juiz não pode ficar orientando o delegado o que fazer, o juiz não pode ficar trocando ideia com a acusação, o juiz não pode estar dizendo para o advogado peticionar de uma forma ou de outra. O juiz tem que ser equidistante, tem que ser juiz, neutro. Eu não usaria, essa expressão independência, mas eu usaria a imparcialidade. E, logicamente, a contaminação. O juiz neutro é aquele que não é contaminado com um pré-julgamento lá atrás. E aí lembra o exemplo que eu dei. Um fumante, ele é fumante. Ele sabe que a nicotina faz mal, que a nicotina mata, mas ele não abandona o vício. É mais ou menos por aí. Busca-se com o juiz de garantias que aqueles vícios que o juiz tem ou teve lá, ao decidir lá atrás, não interfira na hora do julgamento. Que ele possa largar a nicotina e realmente ser um sujeito não fumante, digamos assim, na hora de julgar o processo final. Obrigado, Luque, de qualquer forma, a sua participação. Tem outro, o Everson de novo? Everson, tem que vir aqui bater um papo pessoalmente com a gente, rapaz. Você é um sujeito muito crítico e as perguntas são muito, muito oportunas, tá bom? Tá ali. Já que o senhor está comentando um tema atual, gostaria que comentasse a polêmica lei do abuso de autoridade. Fica proibido mesmo a filmagem de presos? Sim. Inclusive que cometeram crimes graves e foram presos em flagrante? Se possível, tire essa dúvida e como o juiz de garantia vai funcionar nesses casos. Se for possível, comentar ou numa próxima live com o tema da lei de abuso de autoridade, para que possamos tirar as dúvidas enquanto imprensa. Everson, legal, está fechado aí, mês que vem, uma live sobre abuso de autoridade.
Mas eu quero já te adiantar o seguinte, que a própria lei que estabeleceu, que alterou o Código de Processo Penal, ela trata sobre essa questão da imagem do preso, da exposição midiática do preso, no artigo 3º F. Ela diz assim: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Por que a necessidade dessa norma, Everson? Nós vimos ao longo desse período uma espetacularização em alguns casos. Casos que depois as pessoas foram absolvidas. O processo emblemático, o exemplo emblemático aconteceu em São Paulo na década de 70, 80, salvo engano. Daquela escola de base em que os diretores da escola foram acusados de estar abusando sexualmente das crianças que ali estudavam. Aquilo foi divulgado em rede televisiva nacional, acabou a vida daquelas pessoas e ao final do processo foram todas inocentadas. Nós vimos, por exemplo, uma desnecessária prisão de certa personalidade política, de São Paulo também, que se entregou, havia um mandado de prisão, ela se entregou, ela se comprometeu a se entregar, ela iria de avião, aliás, de helicóptero, se entregar para a Polícia Federal em cumprimento ao mandado de prisão, e quando chegou lá, já estava lá uma emissora nacional de televisão acompanhando tudo e algemaram desnecessariamente uma pessoa que se entregou, a pessoa que não ia reagir, ela estava se entregando. E isso autorizou, inclusive, uma súmula vinculante do uso das algemas. E, certamente, também a lei de abuso de autoridade, que nós vamos falar no mês que vem, e essa lei dos juízes de garantias, que nesse artigo que eu acabei de ler para você, 3º F, estabelece que não pode haver essa exposição. Os delegados já estão fazendo isso, não estão mais expondo. Eu vi ontem, eu estava acompanhando os jornais televisivos nacionais e achei muito interessante que já estão até antecipando. Parabéns aí a todos os delegados de polícia. O parágrafo único ainda diz assim: por meio de regulamento, as autoridades disciplinarão em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão, a identidade do preso, serão padronizadas e passadas para o público. Então, vejam, isso vai ser regulamentado porque o direito de informação das pessoas vai ser respeitado. O judiciário, as polícias, os ministérios públicos, eles vão ter que regulamentar para que, ao ser preso, a população também tenha conhecimento. O que não pode é aquela espetacularização midiática de uma situação prisional que, muitas das vezes, resulta numa absolvição que não se dá tanta espetacularização. Maria Angélica, um prazerzão tê-la conosco. É o juiz de garantias que vai preservar a imagem do envolvido em alguma situação penal? Já que temos aqui a exposição na imprensa muito grande, é que não dá a mesma cobertura quando a situação não é aquela relatada. Parabéns pelos esclarecimentos e aprendizagem. Obrigado, Maria. E é isso mesmo. O juiz de garantias, o artigo 3º F diz: o juiz de garantias deverá assegurar isso. Cabe ao delegado, na ponta, não fazer essa exposição mediática sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Até que seja regulamentado para dar a informação, porque a população tem direito à informação. Esse direito vai ser assegurado. É um direito constitucional, será assegurado, mas sem a espetacularização midiática. Agora, se isso for realizado pela autoridade policial, é o juiz de garantias que vai assegurar a reparação administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. A responsabilidade penal, abuso de autoridade. Temos uma lei nova, falaremos sobre ela mês que vem. A responsabilidade administrativa, as penas disciplinares no âmbito administrativo em cada órgão. E a responsabilidade civil, a reparação do dano civil. Ação civil para pagar o dano moral eventualmente praticado em descumprimento à lei. Outra pergunta que nós temos é do Aloysio Menescal. Será possível ter juiz de garantias com o quadro atual ou teremos novos concursos? Novo concurso. Nós temos condições de colocar Aloysio Menescal a partir do dia 23 de janeiro e essa lei vai estar em vigor no Amapá com juízes de garantias em todo o estado. Não apenas no primeiro grau de jurisdição, mas também no segundo grau de jurisdição, sem nenhum custo. Nós não vamos gastar nenhum vintém, nenhum centavo do poder do nosso orçamento
na execução desta lei. Aliás, quando se fala que a lei ela é inconstitucional, e é preciso dizer que existem duas ações diretas de inconstitucionalidade, da AJUF, da Associação dos Juízes Federais, da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Essas duas promoveram uma ADIM, e os partidos Podemos e Cidadania também promoveram a ADIM contra a lei, essa lei, né, contra os juízes de garantias. O ministro relator é o ministro Fux. Nessas ações diretas de inconstitucionalidade se ataca, se argue que isso feriu o Poder Judiciário, na medida em que caberia ao Poder Judiciário fazer o seu planejamento orçamentário. Isso cai por terra a partir do momento que nós já vimos essa figura de garantias em vários estados, como eu falei ainda há pouco. Nós temos, né, em vários estados brasileiros, São Paulo, aqui no Pará nós temos Minas, Maranhão, não com esse nome juízes de garantias, mas que faz o papel de controle do inquérito, de acompanhamento do inquérito. Vejam, em São Paulo, 13 juízes da DIPO dão conta de 95 mil inquéritos em andamento na capital paulista. Informação de hoje, dada pelo presidente Toffoli ao site Conju, aqui embaixo. Na matéria papel do CNJ é apoiar tribunais, diz Toffoli, sobre os juízes de garantias. Então, ele diz, lá em São Paulo, 13 juízes cuidam de 95 mil inquéritos, sem nenhum custo. É lógico que aqui, em São Paulo, esse juiz de garantias, ele já existe há mais de 30 anos, na verdade, 36 anos já existe o DIPO. Em Belém já existe, parece que, salvo engano, uma década já está funcionando isso lá. Então, o que importa não é gasto. Nós não precisamos gastar nada. Afinal de contas, como é que funciona hoje? Hoje, quando uma pessoa é presa, ela é apresentada numa audiência de custódia. Esse juiz que faz a audiência de custódia, ele vai fazer o papel de juiz de garantias. Nós temos condições de fazer isso. Nos polos em que só há um juiz, por exemplo, Calçoene, nós temos um magistrado em Calçoene. Pela videoconferência e pelo teletrabalho, pelo processo eletrônico que nós dispomos, o juiz de garantia, se houver necessidade de algum pedido na fase do inquérito, se faz para o juiz do Amapá, sem nenhum custo adicional. Basta que nós alteremos, criemos uma ferramenta no Tucujuris, no nosso sistema eletrônico, que possibilite isso. É lógico que quando cair um processo, um pedido realizado, que o advogado e o promotor fazem até aqui da capital, de qualquer parte do mundo, o juiz do Amapá vai saber que tem um pedido e ele despacha aquele pedido na hora. É preciso apresentar o preso. Temos uma sala de videoconferência, o preso vai para a sala de videoconferência e o juiz do Amapá ele faz essa audiência, né, telepresencial. De modo que eu não vejo como dizer que esse custo vai ser um empecilho para nós. Nós não temos previsão de fazer concurso para atender juízes de garantias. Nós temos e nós iremos, o tribunal certamente vai se debruçar sobre essa questão, não vou falar agora, adiantar, mas nós temos uma necessidade, porque hoje, com o plano de aposentadoria voluntária que nós estabelecemos em 2019, 5 magistrados pediram aposentadoria. E hoje veio comigo um magistrado, um 6º magistrado, que disse para mim que vai se aposentar até o final do ano, independentemente do plano de aposentadoria. Então vejam, naturalmente, o nosso quadro precisa ser renovado, digamos assim, mas não por causa dos juízes de garantias. O juiz de garantias ele não custa absolutamente nada para nós operacionalizarmos. Mas obrigado pela pergunta. Nós temos aqui o Robson dos Santos. Prazer, Robson. Não sei se alguém já perguntou, mas o que impediria o juiz de garantias também se contaminar a ponto de comprometer sua imparcialidade? Boa pergunta. Essa função, juiz de garantias, não seria uma redundância à própria prerrogativa do juiz? Muito boa pergunta, Robson. Você deve ser um estudante de direito ou um advogado, né, pelo conteúdo jurídico que fez. De fato, a contaminação ela é para o julgamento. Então, o juiz que atua na fase preliminar, se ele for julgar por essas teorias da psicologia social que eu já mencionei, os estudos mostram que há uma grande possibilidade de alguns, não são todos, mas alguns,
levarem para um julgamento algum pré-conceito que já tem formado desde lá atrás. O que se evita, então, é exatamente essa equidistância. O juiz que acompanha o inquérito não seja aquele juiz que vai julgar, para não ser contaminado, para não ser influenciado de nenhuma forma sobre aquilo que foi apurado naquele primeiro momento, naquele momento em que o crime ele está flamejante, naquele momento em que o crime ele está recém-praticado. Certo? Certo, temos O Douglas Chagas. Boa tarde, desembargador. João Lages, o juiz de garantias não viola o princípio constitucional do juiz natural? Boa pergunta, creio que não. Muito embora um manifesto dos juízes federais, de 116 juízes federais, eu li hoje esse manifesto, diga que isso ocorre. Eu não concordo porque o juiz natural é o juiz que julga, não é o juiz preliminar que não vai julgar, certo? Então só podemos falar em juiz natural quando aquele juiz que vai julgar. Porque o juiz natural, para que o nosso internauta entenda, é aquele juiz previamente estabelecido para julgar um caso concreto. O juiz de garantia não vai julgar, ele vai acompanhar o inquérito para garantir a legalidade, o controle da legalidade, para que não haja abuso nas investigações, a proteção dos direitos individuais, do artigo 5º da Constituição, tá certo? Então isso aí, de fato, não fere o... Hugo Reis, presidente Lages, uma pergunta. Quais as orientações do CNJ aos tribunais brasileiros para a implementação dos juízes de garantias? Boa, Hugo, é o seguinte, o CNJ criou uma comissão, inclusive pediu, nós estamos aqui com o ofício, o ministro Humberto Martins, que é o nosso corregedor, ele solicitou informações de como está sendo implantado isso aqui, nós recebemos no dia 30 de dezembro esse expediente do ministro Humberto Martins, solicitando que preste informações acerca da situação de lotação dos magistrados do tribunal e querendo apresente sugestões a respeito da estruturação e implementação do juiz da garantia e do julgamento colegiado de primeiro grau. Então o ministro pediu essa informação porque foi implementado uma comissão dentro do CNJ que está debruçada desde que a lei foi sancionada, né? Aliás, ela foi, nessa parte, não houve veto do presidente da República. E desde aquele momento que a lei foi publicada, o CNJ já estabeleceu uma comissão que vai elaborar uma normativa para que todos os tribunais padronizem no país o mesmo procedimento, digamos assim. Mas o certo é que o ministro Toffoli falou que o papel do CNJ é apoiar os tribunais à implantação. Nesse primeiro momento, cada tribunal está implantando com a sua realidade. No Amapá, garanto a todos que a nossa realidade dá para implantar sem nenhum custo adicional. Na segunda-feira próxima, juízes e desembargadores estarão reunidos nesta sala e na segunda-feira, no final da tarde, nós já teremos uma noção exata de como será no dia 23 aplicada essa lei. Mas que vai ser aplicada essa lei, eu posso garantir a todos, sem nenhum problema adicional, sem nenhum custo e com muita dedicação de todos nós. Temos aí, Juliana Correia. Doutor, o modelo atual processual viola os direitos humanos fundamentais? Sem dúvida, Juliana, sem dúvida nenhuma, viola. Viola porque a Corte Interamericana está dizendo isso. Aqui e acolá, o Supremo Tribunal Federal diz isso. É preciso entender uma coisa, veja, o nosso Código de Processo Penal, que está sendo alterado agora, ele já foi alterado pontualmente, mas ele é de 1945. Ele é um decreto-lei que, quando ele foi sancionado, para vocês terem uma ideia, a minha mãe não era nascida. A minha mãe não era nascida quando foi sancionado o Código de Processo Penal. Então, é um modelo de Código de Processo Penal que foi uma cópia do modelo do Código de Processo Penal de Benito Mussolini, da Itália. Benito Mussolini, quando nós vimos essa figura de Benito Mussolini, nós atribuímos ao regime fascista. E o que é um regime fascista? É um regime totalitário. O que é um regime totalitário? É aquele regime em que o que importa é o Estado. O cidadão fica em segundo plano. As liberdades individuais, elas podem, num regime totalitário, ser violadas para que o Estado seja soberano, para que o Estado não seja... as ordens do Estado não sejam contrariadas. As liberdades individuais, elas são privadas, elas são cortadas, porque o que vale mais é o interesse do Estado.
Em 1988, nós tivemos a Constituição Cidadã, uma Constituição brasileira em que a liberdade individual ela está acima do interesse do Estado, naquilo que eu falo de processo penal, tá? Na matéria de direito criminal, né, da criminologia, do direito penal, do direito processual penal. Em 1988, as liberdades individuais nessa matéria penal, elas têm que receber do Estado o melhor tratamento. A liberdade prevalece sobre o interesse punitivo do Estado. O Estado tem o direito de punir, mas ele tem esse direito bem definido. Ele pode punir desde que o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal sejam observados. Ele não pode punir por punir. Ele tem que dar direito ao contraditório, à ampla defesa, o devido processo legal ele tem que funcionar, e aí sim, ao final disso, tudo respeitado, as regras respeitadas, aí ele pune. Então vejam, aqui a dicotomia. Um Código de Processo Penal de 45, totalitário, em que o interesse do Estado prevalece sobre a liberdade individual, e uma Constituição Cidadã, em que a liberdade individual prevalece sobre o direito do Estado. Aqui é o conflito. Então agora, nessa quadra, né, de 2019, agora não, desde 2009, com o segundo Pacto Republicano, e se nós formos olhar para trás, desde o primeiro Pacto Republicano, nós estamos trabalhando um outro poder judiciário. Um poder judiciário mais condizente, adequado com a Constituição de 1988. Eu acho que eu respondi. Né, Juliana? Maurício Pereira. Não, Gasparini. Gasparini, perdão. Bom dia, presidente. Parabéns pela iniciativa em levar à sociedade esclarecimentos sobre esta novidade jurídica. Em relação ao atual formato da justiça, sem esta figura do juiz de garantias, esses direitos individuais não estão sendo observados? Infelizmente, Maurício, em alguns casos não. Em alguns casos não. E isso impulsionou todas essas reformas que nós temos, a lei de abuso de autoridade, agora essas reformas do Código de Processo Penal, nós estamos acompanhando isso, né? Mas nós temos visto algumas situações que realmente elas demandam uma intervenção nesse sentido, né? Afinal de contas, vejam, o direito de punir do Estado, e quando eu falo direito de punir do Estado, eu estou falando do direito do juiz dar uma sentença criminal condenatória, o direito do delegado prender, o direito do promotor acusar, ele tem que ser bem esquadrinhado. Vamos fazer uma comparação, Robson, com aquela questão uma moldura de um quadro. O Estado, para não ser abusivo, ele precisa ter limite. Se nós deixarmos juízes, promotores e delegados atuarem sem esse limite, que o limite, no caso, é a Constituição, os tratados e as leis, se nós deixarmos eles atuarem sem esse limite, automaticamente os abusos de autoridade são naturais. Afinal de contas, é comum que uma pessoa que tenha poderes em excesso abuse desses poderes. Então nós precisamos delimitar o que é que o Estado pode fazer para punir democraticamente, punir respeitando os direitos humanos e os direitos fundamentais. Os direitos humanos são aqueles consagrados nos tratados internacionais. Dentre eles, nós pensamos alguns e transformamos em direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º. Cabe a todos nós cumprirmos o artigo 5º. Isso é muito simples, isso é muito fácil, basta querer. Presidente, se eu quiser encerrar, Tá bem. meio-dia. Então, pessoal, cheguei ao limite, né, do nosso tempo. Eu quero dizer que as perguntas que não foram respondidas, eventualmente serão respondidas pelas nossas redes sociais. Eu vou pessoalmente estar respondendo a todos. Quero dizer da minha enorme satisfação de tê-los comigo, agradecer a todos vocês que mandaram as mensagens, mandaram as dúvidas, e eventualmente aqueles que não mandaram, mas eu espero que tenha sido muito, muito produtiva essa nossa manhã. Espero ter esclarecido, e resta dizer assim: confiem no Poder Judiciário. Nós estamos trabalhando diariamente para assegurar a Constituição, para assegurar o cumprimento das leis, para respeitar os direitos e garantias individuais. Nós estamos fazendo a nossa parte diariamente para que as leis sejam realmente cumpridas nesse país. Confiem na gente. Nós estamos trabalhando por você, para um país melhor, para um Estado desenvolvido e para uma nação próspera, como o Brasil tem de ser. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.